dar início, nada mais importante do que entender todos os motivos. O motivo pelo qual você está aqui, não é mesmo? Então, vamos começar a entender o que é que gera a mudança em alguma pessoa. As mudanças normalmente acontecem quando estão associadas a algum forte impacto emocional. Por exemplo, alguma tristeza ou então alguma alegria, paixões e até mesmo por motivos religiosos. São âmbitos da vida que nos trazem um forte impacto emocional. Por exemplo, quando alguma pessoa descobre que tem alguma doença, isso é um indicativo para um forte impacto emocional de gerar mudanças na vida daquela pessoa, não é mesmo? Mais um exemplo é, descobriu-se que fulano tem alguma intolerância alimentar, alergia alimentar. Como é algo novo, as pessoas temem de primeiro momento, né, e mudam radicalmente a dieta por algum tempo e aí geralmente emagrece rapidamente, porque pelo forte impacto emocional da pessoa ter descoberto que tem uma intolerância, alguma alergia, ela por consequência fica assustado de comer qualquer coisa e é assustado com as consequências dessa alergia e assim começa a emagrecer porque está tendo mais cuidado com aquilo que se está escolhendo para ingerir, né? Então sempre fortes impactos emocionais nos motivam a gerar mudança. A gente precisa inicialmente elencar, vamos enumerar quais os fatores que te levam a entender que hoje você precisa fazer uma mudança na sua vida, no seu comportamento para poder lhe trazer mais qualidade de vida, né, de saúde, uma melhoria. Anote 3 grandes razões pela qual você precisa mudar para poder melhorar o seu nível de saúde. Outro fator importante é entender o porquê mudar, né? Isso já elencamos os motivos, mas o porquê mudar? Porque eu já tentei, Jéssica, tantas vezes e nunca consegui efetivamente mudar. As pessoas hoje em dia têm muito mais acesso às informações, entendem muito melhor a importância da alimentação saudável, estilo de vida saudável, prática de atividade física, uma alimentação correta. Hoje em dia todas essas informações estão aí, de abrangência em grande quantidade para todo mundo. E por que todo mundo hoje em dia não é mais saudável, não é mesmo? Isso porque as pessoas hoje em dia leem muita coisa, né? Têm um entendimento, mas não colocam em prática tudo aquilo que se é absorvido, ok? E então existem outras razões também, como por exemplo a procrastinação, o tempo. Hoje em dia as pessoas estão sempre correndo contra o tempo e dando prioridade a outras coisas que não necessariamente são a saúde. Então as prioridades levam a pessoa a não seguir um parâmetro para a mudança efetiva na sua vida. E também crenças, as crenças elas motivam a pessoa a não querer sair de sua zona de conforto. Por quê? Porque imaginam que chegar a algum determinado objetivo seja algo inatingível, certo? Ou então as pessoas até mesmo se frustram, porque querem, vou fazer uma dieta e quero ficar com um corpo parecido com fulana, coloca uma meta inatingível. Isso gera uma crença que gera uma frustração por não conseguir atingir isso. E aí eu te pergunto, o que é que hoje em dia te impede de ser quem você quer ser? Uma pessoa autoconfiante, saudável, uma pessoa com energia, uma pessoa organizada e uma pessoa que vive sem procrastinação. O que é que te impede disso tudo? E então, o que será que impede você de gerar essa grande mudança? Tudo está relacionado com o ambiente em que estamos. Sabe aquele velho ditado, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? É basicamente isso. A gente sofre muita influência sobre quem está ao nosso redor. Infelizmente é assim, Jéssica, mas o meu marido, ele não me ajuda na dieta.
Infelizmente, isso é um ponto negativo para você, porque querendo ou não, por conviver muito com ele, isso influencia na sua rotina, nas suas escolhas diárias. Então, realmente, isso tem um forte impacto dentro do resultado de quem você é hoje, correto? É tanto que quando a gente começa a andar muito com alguém, um amigo, uma amiga, ou até mesmo um namorado, um esposo, enfim, a gente inconscientemente acaba que absorve alguns aspectos que nos tornam semelhante. Por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo com um determinado namorado, né? Acaba que começam os dois a falar de uma maneira parecida. Então a gente acaba que se torna um pouco daquilo, do reflexo do ambiente em que a gente convive. Mas eu não estou querendo dizer que é para você se livrar dessas pessoas, do círculo de amizade que vocês convivem. Não, a questão não é essa. A questão é quem é que é o forte influenciador. Quem é que determina as características principais do ambiente em que você está convivendo, né? Em vez de você ser a pessoa influenciada, tente ser a pessoa influenciadora. Jéssica, e como é que isso é possível? Gente, nada mais é do que tentar ser o que os bloggers hoje em dia são. O que os bloggers hoje em dia nos passam, né? Nas redes sociais, nos passam a melhor coisa, que é conviver com alegria, fazer o que todo mundo quer fazer, mas ninguém consegue fazer, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você se torna uma pessoa focada, uma pessoa com saúde, uma pessoa alegre, uma pessoa que consegue estar de boa vivência com todo mundo, uma pessoa que é um exemplo de energia positiva, em que atraia os outros para si. Então isso daí vai te gerar como um exemplo, uma boa influência. E aí sim você consegue mudar o ambiente em que você está inserido. Outro ponto também interessante para poder mudar o ambiente em que você está inserido é você se aproximar de pessoas com quem você queira ser. Por exemplo, alguém que você admire, alguém que você tem algum ponto que você quer se tornar semelhante a ela. Uma pessoa que vá frequentemente à academia, ela tem o fator positivo de todos os dias estar lá religiosamente treinando. Então se aproxime dela, crie uma amizade, crie ali algum vínculo para quem sabe ela está te convidando todos os dias a estar indo para a academia junto com você. Isso é muito importante. É fato, quando você tem uma colega para fazer uma caminhada ou então alguma atividade física, se torna mais prazeroso, correto? Então sempre tenha ao seu lado alguém que lhe traga algo positivo, alguém que lhe reforce esse lado positivo. Ai, Jéssica, mas minhas inspirações de pessoas, exemplos de pessoas, não são pessoas tão acessíveis à minha realidade. Isso não é um problema. Construa também um mural de exemplos de pessoas a seguir. Pode ser algum escritor, algum ator, alguém famoso, alguém que tem uma forte referência do que você quer ser, alguém que lhe traga uma boa essência e se aproxime dessa pessoa. Jéssica, mas essa pessoa é famosa, não sei nem onde vive, como é que vive, o que faz, não importa. Se é um escritor, leia mais sobre ele, tente procurar mais informações de como é que foi a vida, de luta, de vitórias, os lados positivos, como foram construídos. Se é alguma pessoa, um ator, por exemplo, que tem uma história de superação, procure entender melhor como foi a história de superação, procure estar mais próximo do conteúdo dessa pessoa, inspire-se em pessoas que lhe tragam coisas positivas. Então aí está a construção de um ambiente favorável para a sua mudança. E então, Jéssica, você já falou de motivação, de inspiração, mas cadê a parte que a gente chega na alimentação para essa grande mudança, né? A parte da alimentação principal que a gente precisa entender o alimento é um grande fator que nos traz poder, certo? O poder de quê, Jéssica? O poder do autocontrole, ok? Por que eu estou dizendo isso? O alimento ele tem o poder de se tornar algo viciante em meio da formação química que cada alimento tem. Vamos supor, tem pessoas que têm compulsão alimentar pelo doce, tem pessoas que têm compulsão alimentar por carboidratos simples, né? O alimento ele tem essa facilidade de gerar vícios, porque é algo que sempre está ali, disponível para qualquer pessoa. Basta você dar uma ligada, um telefonema, até mesmo pelo celular. Hoje em dia você consegue ter acesso ao alimento.
é algo muitas vezes até irracional, certo? E a partir do momento que você tem um autocontrole mediante o que você vai comer, mediante o alimento, você consegue ter poder, ok? E então, isso vai te tornar uma pessoa mais independente. A partir do momento que você tem o autocontrole, você tem o poder, você tem independência maior e maior autoconfiança, certo? Então, isso aqui são 3 pilares para a mudança no comportamento alimentar, que é, no caso, o autocontrole, a independência e a autoconfiança. 3 grandes pilares para você conseguir mudar o seu comportamento diante do alimento. E Jéssica, mas é algo tão difícil me controlar. A minha dificuldade é justamente essa, ter o autocontrole e manter esse autocontrole. Aí é que vem a libertação do grande mito. Dieta, alimentação correta, enfim, vários nomes que se dão hoje para poder ser uma pessoa saudável. Isso tem que ser eliminado da nossa cabeça. Não devemos gerar neuras. Hoje em dia existe um grande parâmetro, né, do que se deve fazer, o que não se deve fazer. Isso gera grandes neuras e sentimentos de culpa naquelas pessoas que estão tentando alguma mudança para a melhoria de saúde. A gente tem que tirar isso, isso é uma grande barreira. O alimento ele vai muito além de só nos nutrir. O alimento ele tem papel emocional, cultural, alimento fisiológico também, por questões fisiológicas, a gente escolhe determinados alimentos que vai comer. O alimento tem papel também social. Vamos parar para pensar aqui um pouco. Quando estamos muito felizes e queremos comemorar alguma coisa, a gente se reúne com amigos para poder o quê? Para poder comer, não é mesmo? Quando estamos tristes, muitas pessoas estão tristes, pensam logo em comer alguma coisa também. Ou então, olha só, outro exemplo ligado ao fator cultural. Estamos em alguma época festiva, seja o Natal, seja o aniversário de alguém, seja um determinado período do ano, como a Páscoa, sempre está envolvido algum fator alimentar de forte característica. Então o alimento ele não serve somente para nos nutrir, ele serve para vários aspectos da vida, importante até mesmo para a nossa saúde, porque precisamos ser um ser, né? Sociável, um ser de autocontrole emocional, tudo isso aí envolve as escolhas alimentares. Então precisamos perder a neura com o alimento em si, porque o alimento está presente em nossa vida em todos os momentos. Esquecendo a neura, eu jogo aqui para vocês: não façam dieta. Esqueçam esse nome, dieta. A dieta nos traz um termo taxativo muito forte. Quantas vezes você mesmo já não fez dietas e quantas vezes já não se frustrou por não conseguir seguir ela ou cumprir ela por muito tempo? Quantas vezes uma dieta não te trouxe um sentimento ruim, de fracasso, de ai meu Deus, eu não consegui manter isso, eu não consegui atingir determinado tipo de resultado? Ou se conseguiu, mas chegou um período que você retrocedeu e isso te trouxe um sentimento de culpa. Então esqueçam dietas. O que a gente tem que visualizar agora é o grande, algo que se torne continuável, algo que se torne prazeroso, algo que não te traga um sentimento ruim ou um sentimento de culpa. Então vamos esquecer a neura da dieta. Dieta não é algo que seja palpável ou sustentável. Dieta é algo pontual. Por exemplo, alguém que já está muito doente precisa de uma dieta, porque é algo pontual. Alguém que está acamado, alguém que está internado, ele tem que receber um projeto alimentar específico para aquele determinado momento. Se você não está internado, se você não tem nenhum tipo específico de necessidade muito restrita, por que você está vivendo uma restrição, uma dieta? Isso não é algo sustentável. A gente tem que pensar, mais uma vez eu digo e repito, pensar no grande, pensar na qualidade de vida, pensar em daqui a 5, 4 anos você está conseguindo manter esse equilíbrio, essa forma de se alimentar corretamente sem te trazer uma culpa ou então sem te trazer um sentimento de frustração, que geralmente é o que dietas nos trazem. Honre a sua fome. Hoje em dia a gente vive num mundo desenfreado.
É correndo contra o tempo e contra milhares de funções que devemos exercer, cumprir durante o dia, não é mesmo? A gente nem se dá conta de quando estamos com fome. Às vezes estamos com fome e não comemos. E muitas vezes nós não estamos com fome e comemos. Que coisa controversa, não é mesmo? Isso por quê? Pela falta de tempo, de percepção, a falta de honra ao nosso corpo. A gente acaba fazendo coisas que nosso corpo não precisa. Isso nos traz o quê? Doenças. Isso nos traz falta de controle. E aí vem uma bola de neve que vai se acumulando em sentimentos, frustrações e enfim. Só decorem isso. Honrem a fome de vocês. Aprendam a sentir. Até que ponto você está com fome para poder comer, ou até que ponto você está comendo sem sentir fome. Jéssica, mas como é possível fazer isso dentro de um corre-corre do dia a dia? Tendo a autopercepção, sentindo e entendendo o que é a saciedade, o que é a fome e o que é a minha vontade de comer. Inicialmente, para poder a gente perceber isso, a gente tem que exercitar a nossa mente a fazer isso, ok? A gente já nasce com um sentimento de honrar a nossa fome. É tanto que se você tentar dar comida para um bebê recém-nascido e ele não estiver com fome, ele não vai comer. Ele vai cuspir o peito da mãe ou a mamadeira, não vai aceitar, vai se negar. Nossa, mas um serzinho tão pequeno, né, que não fala, ter a compreensão tão óbvia de qual é a hora correta de comer e qual a hora correta de não comer, isso é intuitivo, a gente nasce com isso. Porém, com o passar dos anos, a gente destrói essa nossa intuição através da nossa cultura, seja cultura influenciada pelos nossos pais ou cultura influenciada por amigos, meio em que a gente vive. Aí está o ambiente que a gente vive, mais uma vez, sendo pronunciado. Então, do jeito que a gente destreinou a nossa intuição quanto ao nível de saciedade, de fome, a gente precisa treinar novamente a nossa intuição para poder entender qual o período que estamos com fome e o período que não estamos com fome. Então eu vou precisar que nessa primeira semana vocês diariamente, tudo o que for comer, certo? Vocês exercitem e anotem qual o nível de saciedade dentro do determinado tempo que está indicando na folhinha de vocês, tá bom? E aí, com um determinado tempo, depois que vocês forem lendo e entendendo como é que esse sistema funciona, vocês vão começar a perceber, nossa, aquela hora eu comi, assim que eu terminei de comer, eu ainda senti fome, mas depois que eu parei para poder pensar um pouquinho, eu notei que eu já estava saciado. E aí você vai começando a entender e treinar o seu organismo e também a sua parte cognitiva, cerebral, de que qual é a diferença de saciedade e ainda estar com fome. Mas para isso acontecer é muito importante você ter o tempo de refeição. Não adianta de nada você comer nas pressas ou comer fazendo 1001 tarefas ao mesmo tempo. Eu sei que para alguns isso é difícil devido à rotina diária, mas a gente precisa entender, estamos aqui para poder trazer uma mudança não só de peso, uma mudança não só em balança, mas uma mudança em vida, uma mudança comportamental. Faça as pazes com a comida. Como assim, Jéssica? Fazer as pazes com a comida? Você está dizendo tudo errado. É para eu esquecer de dieta e fazer pazes com a comida? O que você quer dizer com isso tudo? Eu quero que vocês encontrem prazer em comer. Ai, Jéssica, mas eu tô de dieta e o meu prazer em comer é comer bolo. Ok, beleza, vamos comer bolo, mas de que forma? De uma forma consciente. Entendendo de que o bolo pode ser um bolo saudável, fazer uma receita de um bolo saudável, isso vai te trazer prazer ao comer esse bolo, né? Ai, Jéssica, mas o meu prazer é em massas, adoro uma macarronada. E por que não tentar encontrar o prazer em comer uma macarronada saudável? Ai, Jéssica, aí quer dizer que tudo que eu vou comer agora vai ter que ser alguma comida fitness? Não, não é necessariamente isso. Eu quero que vocês encontrem uma zona de paz, uma zona de equilíbrio dentro da comida, entre o prazer palatativo e o prazer de ser saudável. Outro ponto importante, você pode sim comer uma pizza, uma fatia de bolo sem ser fitness, digamos assim, sem ser de alguma receita funcional, mas também é importante entender, gente,
que aquele alimento ele não vai deixar de existir, né? Tem pessoas que viajam e aí comem exageradamente como se o alimento nunca mais fosse existir na face da terra. Eu tirei o final de semana para poder comer. Ou então, vai para um churrasco e come de um jeito que se empanturra, nem a pessoa consegue fazer a digestão direito. Ali por quê? Porque é como se o alimento não fosse mais existir para ela. Não. Em outro dia você pode, hoje eu comi uma fatia de pizza, daqui a 15 dias eu posso comer outra fatia de pizza, ou então, e assim sucessivamente, entender que o mundo não vai acabar com aquele alimento, entender que você pode sentir esse prazer várias vezes em pequenas quantidades. Então tentar equilibrar esse prazer, encontrar o prazer nos alimentos saudáveis e encontrar o prazer também em alimentos comuns, normais, mas em quantidades que lhe tragam a sensação e a certeza do autocontrole. Lembrem-se, autocontrole é poder. E a mudança tem que vir a partir de um forte impacto emocional que lhe gerem mais poder. Entendido? E agora um ponto bem interessante que comove a maioria das pessoas que estão no programa, pessoas que eu atendo no dia a dia, até mesmo a mim, que é o fator emocional. Como entender e como conseguir, Jéssica, ter o autocontrole com o meu relacionamento com o alimento mediante os meus fatores e razões emocionais? Então, o primeiro passo, gente, é tentar entender e anotar algum momento vivido onde você esteja comendo ou tenha comido por razões emocionais e não pela fome. Lembra que a gente fez o exercício da saciedade, honrar a fome? Estão lembrados disso? Então, da mesma maneira, vocês vão anotar. Durante o dia de hoje, você comeu por algum momento, por alguma razão emocional, seja pelo cansaço, seja por alguma tristeza, seja por alguma ansiedade. Então assim, anota, realmente naquele momento eu não estava com fome, eu estava somente cansado. Geralmente isso acontece no jantar, gente. A pessoa chega do trabalho cansada, exausta e estressada em casa, não é isso? E aí, a primeira coisa que chega em casa é atacar a geladeira. Isso é por um fator emocional. O cansaço te gerou a necessidade de comer algo que te traga prazer emocional no momento. E aí vem um alimento, que normalmente são alimentos de fácil absorção, porque o nosso organismo está em estado preguiçoso, não quer trabalhar. Então, são alimentos de fácil absorção, são alimentos refinados, carboidratos refinados como massas, carboidratos refinados como algo açucarado. Tá vendo como tudo faz relação? Tudo faz muito sentido quando a gente começa a entender como é que funciona a absorção, como é que funciona a nossa necessidade intuitiva. Então é isso. Anotem aí qual foi o momento do dia que vocês comeram sem estar com a saciedade. É até interessante comparar os dois exercícios, tá bom? Se vocês ainda estão fazendo aquela listagem da saciedade, tente anotar, né? Anotar qual foi o momento que você se sentiu com saciedade, mas continuou comendo, se isso teve algum motivo emocional ou não. Segundo passozinho aí dessa parte de emoções, seria a questão de elencar uma outra atividade a não ser comer para poder compensar esse estado emocional. Peraí, Jéssica, agora foi mais difícil de entender. O que eu devo fazer mesmo? Uma forte estratégia, uma estratégia muito boa no momento que você se sentir triste, por exemplo, ao invés de descontar essa tristeza no alimento, tente colocar assim: toda vez que eu me sentir triste, eu vou fazer uma caminhada de 30 minutos. Isso aí você vai estar elencando alguma atividade que não seja comer para um determinado tipo de emoção. Um outro exemplo, toda vez que você se sentir cansado, tente elencar uma atividade que não seja a comida, que pode ser assistir a algum vídeo, alguma coisa que lhe seja interessante, fazer alguma leitura. Tô cansado, em vez de comer eu vou ler, né? Descansar a mente fazendo uma boa leitura.
ou então descansar a mente assistindo alguma coisa leve, alguma coisa que me traga uma sensação de prazer. Isso daí, gente, tudo deixem anotado. Deixem anotado e deixem tudo de fácil visualização. Algo que nosso subconsciente vai conseguindo captar dia após dia. Retornando desde lá do início, os nossos motivos, as nossas razões, as nossas inspirações, o fator de honrar o nosso corpo com o sentimento de saciedade e fome. Tudo isso daí, gente, deve ser colocado em vista e visualizado todos os dias para o nosso consciente ir absorvendo e ir treinando o nosso estado intuitivo a ser uma pessoa mais saudável, certo? Entenda então também que o alimento ele não pode ser trazido como alguma premiação de consolo, né? Eu ganhei determinado cargo na minha empresa, fui promovido, então vou sair para comemorar comendo. Não necessariamente você precisa elencar o alimento como uma premiação. Ou então, eu tô triste, eu vou comer. Não necessariamente o alimento precisa ser algo determinado ao consolo. Você pode muito bem comemorar a sua promoção em trabalho, combinando com sua família uma viagem pequena. O objetivo aí é viajar, não sair para comer, certo? Eu estou passando por um momento feliz com minha esposa, sei lá, conseguimos alcançar algum objetivo muito desejado. Vamos sair para comer? Não necessariamente. Vamos sair para assistir um filme. Vamos sair para poder conhecer alguma cidade aqui próxima, mas conhecer, passear, viajar. Então não elenque o alimento como uma premiação ou algum consolo. Isso são fatores importantes para poder ter o controle emocional sobre as escolhas alimentares. Um fator agora bem importante e interessante. Engraçado que eu falo que todos são importantes e interessantes. Sim, gente, que se você for ver, todos se unem, né? Um vai puxando o outro, para poder fazer parte da nossa mudança de forma total. Mas o exercício físico. O exercício físico, muitas pessoas chegam para mim e falam: Jéssica, dieta, termo dieta, né? Mas comer saudável eu até consigo, mas me exercitar não consigo de jeito nenhum. É algo que para mim não entra porque eu não gosto, não me enquadra em nenhum tipo de atividade física. Sabe qual vai ser o momento em que você vai conseguir fazer atividade física de maneira contínua? A partir do momento que você conseguir encontrar prazer dentro da atividade. Jéssica, mas eu já tentei todo tipo de atividade física e não encontro prazer em nenhuma delas. Isso daí, mais uma vez, é questão do nosso intuitivo não treinado, aliás, destreinado, né? Quando a gente é pequenininho, estamos crescendo ainda, o que uma criança mais gosta de fazer? Correr, se movimentar, se agitar, não é isso? Estar sempre em movimento. Somos seres intuitivamente que gosta de se movimentar, mas com o passar dos anos a gente acaba que coloca toda a nossa energia para outra coisa e em nosso subconsciente a gente taxa e a gente traça que a atividade física é algo muito doloroso, muito cansativo, que a gente não gosta e não sente prazer. Então vamos entender que a atividade física nos traz prazer, sim, e é algo positivo para a nossa saúde, sim. Jéssica, e como que eu vou conseguir esse grande milagre na minha vida porque eu não gosto de nenhuma atividade física? Mais uma vez, anotando e percebendo os nossos sentimentos. A gente não gosta de vestir a roupa e de ir até o exercício, mas depois que o exercício é concluído, vai dizer que você não sente uma sensação de dever cumprido. Todos nós sentimos. E não vai me dizer que você não sente uma leve mudança de humor, uma leve mudança no seu temperamento para algo positivo. Faça essa percepção e anote. Agora, realmente é muito importante você tentar se enquadrar em alguma atividade física que você se identifique. Seja ela uma dança, alguma arte marcial, seja patinar, andar de bicicleta, uma caminhada,
Hoje em dia existem diversos tipos de atividade física que podem ser praticadas. Natação, coisas hidroginásticas. Em casa mesmo existem várias possibilidades. Eu tenho pacientes que fazem o quê? Só sobem escadas no prédio mesmo. Eu vou hoje subir 2 vezes as escadas do meu prédio. Isso pode ser também uma atividade física. E, gente, atividade física não precisa ser uma atividade física demorada. A atividade física efetiva e positiva para o nosso corpo é aquela que é feita, não importa quanto tempo. É melhor você fazer 15 minutos ou 20 minutos do que não fazer nada, até o ponto de que você perceber quais os benefícios que está trazendo à sua saúde, no seu controle emocional, inclusive, porque a atividade física nos gera liberação hormonal que vale até 7 vezes mais do que a liberação hormonal que conseguimos atingir com um determinado tipo de alimento que nos trazem vícios. Então, por isso que existem aqueles viciados em atividade física, porque realmente a atividade física ela pode viciar sim, porque traz muito prazer e, gente, traz também muita saúde. Então, procure encontrar o prazer na atividade física. Como Jéssica, lembrando, anotando. Qual o sentimento que você teve no dia que você treinou, antes e após ter feito o treino. Não importa a duração do treino, se foi 10, 15, 20 minutos. Mas tente perceber o seu estado emocional, físico, certo? Tudo antes e depois. E aí, quando você encontrar o prazer no exercício, isso vai se tornar algo duradouro. Você vai deixar de ser aquela pessoa que paga a mensalidade da academia, mas só vai 1, 2, 3 dias, certo? Isso aí vai se tornar algo contínuo. E então, para poder fechar com chave de ouro as nossas temáticas de mudanças em comportamento, mudanças de vida, devemos lembrar sempre a honra ao nosso corpo. Entender que a saúde, ela não é só um número de balança. A saúde não é só o termo fazer uma dieta ou ir para uma academia. Não. Saúde, gente, ela tem que elencar vários aspectos da nossa vida. O físico, o emocional, o espiritual, o mental e o social. Tudo isso tem que estar sempre junto, porque senão, se não estiver junto todos esses elos, a gente não consegue manter uma linha temporal, um foco temporal e não consegue atingir uma qualidade de vida densa, uma qualidade de vida palpável, ok? Senão vai ser só mais um fogo de palha, onde você começa e faz 1 mês, 2 meses, depois vai se desestimulando, porque você não consegue ver ali o círculo se fechando. Mas vocês honrando a saúde como um ciclo se fechando desses aspectos físico, emocional, espiritual, mental e social, não tem como não dar certo.